Aqui na América do Sul, apesar da gente ter os problemas internos que a gente tem, pelo menos podemos falar uma coisa, que nós não temos guerras com os países vizinhos aqui, como acontece em outros continentes. A última guerra entre dois países aqui foi em 1995, a Guerra de Cenepa, entre o Peru e o Equador. Um conflito bem pequeno que na verdade começou lá em 1981, sobre um pedaço de terra lá na fronteira. E só isso. A única guerra entre países aqui da América do Sul desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, teve a Guerra das Malvinas, como vocês falaram muito naquele outro vídeo, mas esse conflito foi entre a Argentina e o Reino Unido. E o Reino Unido não é um país aqui do continente. Mas isso talvez vá mudar. A Venezuela parece estar querendo pegar à força um pedaço do seu vizinho, a Guiana. Só que não é só qualquer pedaço, é cerca de 70% do país, pelo menos esse que a gente vê em muitos mapas. Será que a gente vai ter uma guerra aqui do nosso lado, agora? E será que a gente vai se envolver nisso? Bora descobrir. Alô, YouTube! A invasão da Rússia na Ucrânia mostrou para o mundo que um país invadindo o outro não é coisa do passado não. O Hamas também atacou Israel agora recentemente e tem gente falando que a China talvez queira invadir Taiwan nos próximos anos para tentar recuperar de vez. Talvez inspirado por esses conflitos, ou não, o presidente venezuelano Nicolás Maduro vai fazer um referendo lá no país para ver se os venezuelanos querem tomar à força essa parte da Guiana, conhecida como Guiana Essequiba. A Guiana é um dos menores países e mais pobres aqui da América do Sul, lá no extremo norte do Brasil, fazendo fronteira com a Venezuela, Suriname e o Brasil, sendo vizinho lá do estado do Pará e Roraima. Mas, mesmo estando aqui do lado, é um país muito esquecido por nós, e pelo resto da América do Sul também. O país somente tem em torno de 800 mil pessoas. Se fosse um estado aqui do Brasil, seria o 26º mais populoso, logo atrás do Acre. E ele seria o 15º maior estado, atrás de Rondônia. O povo lá, a maior parte, é uma mistura de descendentes de indianos, africanos e indígenas. E o idioma oficial, diferente de espanhol, que é o que muitos pensam, é o inglês. Apesar que também se fala o crioulo, que é uma mistura de inglês com idiomas nativos e africanos. Quando a gente olha no mapa aqui, da América do Sul, parece tudo igual como já esteve por muitos anos. Mas prestando atenção, aqui na Guiana, você vê que tem algumas linhas pontilhadas. Essas são as disputas de fronteiras que a Guiana tem com seus vizinhos, tanto a Venezuela, com a Guiana Essequiba, quanto o Suriname, esse pedacinho aqui. Por que isso aconteceu? Essa região aqui no norte, ela é toda conhecida como as Guianas, e elas ocupam grande parte do Planalto das Guianas. Sim, até mesmo o Amapá e um pedaço da Venezuela faz parte, ou fazia parte das Guianas. Das várias tribos que viviam por aqui, os Aruaques e os Caraíbas surgiram desses rios e foram subindo, se espalhando para o leste e também para as ilhas do Caribe. Tanto que até hoje, as pessoas daqui se identificam mais com uma cultura caribenha do que da América do Sul. Aí chegaram os europeus. O próprio Cristóvão Colombo passou pela costa aqui da região. E de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a região ela deveria ser da Espanha ou Portugal. Mas por aparentar não ter muitos recursos, ela acabou sendo ignorada pelos dois. Aproveitando disso, outros europeus chegaram e começaram a colonizar a região. Os primeiros foram os holandeses, que criaram uma colônia onde hoje é o país Guiana. E depois criaram outra lá em Suriname. Logo depois chegaram os britânicos e também os franceses. Claro que os portugueses e os espanhóis não gostaram nada disso e reclamaram, até atacaram algumas colônias algumas vezes. Aí o interesse da região começou a aumentar quando eles viram que lá era bom para plantar cana-de-açúcar. E por causa dessas plantações, muitos escravos da África foram trazidos para lá. Teve bastante briga sobre quem mandava em qual pedaço. Um invadia o outro e às vezes colônias mudavam de mãos. O primeiro lugar que os holandeses chegaram e começaram a construir uma colônia, uma hora passou a ser dos ingleses. E a parte que era dos ingleses foi dada para os holandeses, em troca também pela Nova Amsterdã, uma colônia holandesa que hoje faz parte da cidade de Nova York. Aí então ficou assim, um pedaço era a Guiana inglesa, outro a holandesa e outro a francesa. Nas pontas, eram os espanhóis e os portugueses. Tá bom, focando agora na Guiana inglesa, os ingleses receberam em 1814. Um pouco depois, eles proibiram a escravidão no Império. Então os fazendeiros de lá começaram a querer buscar outro tipo de mão de obra barata e acabaram indo para outras colônias inglesas, trazendo muita gente da Índia e da China. E por isso que hoje, grande parte da população lá na Guiana é indo-guianesa. Inclusive 25% das pessoas seguem o hinduísmo. Quando os holandeses passaram as terras para os ingleses, eles não definiram muito bem com os espanhóis e depois com os venezuelanos onde é que era a fronteira lá no oeste. E isso, uma hora ia causar um problema. Porque, enquanto isso, perto dali,
várias colônias da América do Sul começaram a lutar por independência. E um dos países que surgiu foi a Grã-Colômbia, que dizia ter fronteiras terminando lá no oeste, nesse rio, o rio Essequibo. Mas, por causa de conflitos internos, o país nunca pôde firmar isso muito bem, e ele próprio acabou morrendo em 1831, virando alguns países. Um deles foi a Venezuela, que também dizia que suas fronteiras lá no leste acabavam lá no rio Essequibo, mas não tinham feito nenhum acordo com seu vizinho para acertar isso muito bem. Essa região aqui era, e ainda é, basicamente só mato, e pouco ou quase nenhum movimento se via por aqui. Até que em 1835 os ingleses quiseram definir e contrataram um alemão para desenhar essa fronteira. Ele foi lá, estudou, viajou bastante pelo local e falou que a fronteira começava lá na foz do rio Orinoco, pegando todo esse pedaço para a colônia britânica e também tirando um grande pedaço do que hoje é a Venezuela. Inclusive, ele também pegou um pedaço que era do Brasil. Anos mais tarde, o Brasil foi brigar em cortes internacionais e acabou perdendo grande parte desse território, mas isso já é história para outro vídeo. Bem, além do Brasil, outro país que quis comprar briga com eles, obviamente, foi a Venezuela, e os dois não conseguiram concordar em nada. Somente decidiram lá nos anos de 1850 que não iam ocupar essa região. Mas aí descobriram ouro por lá, e os britânicos construíram lá uma mineradora, sob protestos dos venezuelanos. Tem até gente que fala que eles já sabiam que tinha ouro lá, por isso que eles quiseram pegar todo esse pedaço aqui. Aí os venezuelanos propuseram fazer uma arbitragem internacional. O que é isso? É pegar outro país, ou alguns outros países que não tem nada a ver com esse problema, e deixar eles analisarem e julgarem, e decidir qual que vai ser a fronteira. Mas os ingleses eles acabaram ignorando por um tempo. Só aceitaram quando a Venezuela começou a pedir ajuda para os Estados Unidos, lá em 1887. Os dois então assinaram o Tratado de Washington e se comprometeram que iam aceitar qualquer que fosse a decisão dessa arbitragem. Eles montaram então uma comissão que estudou o caso e depois foi fazer o julgamento. Tinha 5 juízes, 2 ingleses, 2 americanos, representando os interesses da Venezuela, e um russo para ser o neutro. Uma das coisas que os venezuelanos falavam é que aquela região era de domínio espanhol, desde antigamente, e depois, com a independência da Venezuela, passou a ser deles. E de acordo com eles também, os espanhóis eles só negociaram as coisas com os holandeses. Mas, por outro lado, os britânicos disseram que aquela área era muito inabitada e não tinha nenhuma presença espanhola. Inclusive, os índios que moravam por lá, eles se comunicavam e compartilhavam seu território com os holandeses, e não com os espanhóis. E então, finalmente, em 1899, eles decidiram, e eles deram 94% desse território em disputa para os britânicos, e os venezuelanos ficaram com mais ou menos esse pedaço. É claro que a Venezuela não gostou nada, mas, como combinado, os dois aceitaram, e assinaram a decisão, finalmente formalizando as fronteiras. Nas próximas décadas, tudo ficou quieto. Alguns líderes venezuelanos até falaram que não tinham mais disputa com seu vizinho. Aí, chegando em 1962, os venezuelanos disseram que eles não iam mais aceitar essa decisão lá de 1899. E eles foram para a ONU, acusando o julgamento de ter sido imparcial. Muitos argumentam que o juiz da Rússia ele foi influenciado pelos ingleses para votar a favor deles. É claro que a Inglaterra nega isso. E aí então começou um processo longo de acordos, brigas, mais acordo e mais brigas. Em 66, eles fizeram um acordo de Genebra, que montou uma comissão para resolver o caso em 4 anos. Nesse acordo, os dois países também reconheceram a área como uma terra disputada. Mas, alguns meses depois, a Guiana conseguiu ficar independente dos ingleses. Até a Venezuela reconheceu essa independência, porém, somente a parte depois do rio. Por causa de brigas e o tempo que passou, o Acordo de Genebra acabou expirando, depois foi renovado e chegou em lugar nenhum. Aí, de acordo com alguns procedimentos internacionais, o caso seria passado para o secretário-geral da ONU, que iria decidir o que fazer para resolver isso, quem que iria fazer essa arbitragem. Em 1970, os dois assinaram um acordo para congelar a briga por uns 12 anos, e por um tempo os dois até começaram a se dar bem. Em 2004, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, até disse que considerava a disputa da fronteira terminada. E as coisas pareciam que ficar desse jeito. Mas a briga começou a voltar em 2011, quando a Guiana foi lá para a ONU pedir para aumentar um pouco seu território no mar. E a Venezuela protestou contra isso. Eles não podiam fazer, porque eles tinham uma disputa com eles. E as coisas começaram a esquentar ainda mais quando em 2015 descobriram uma grande reserva de petróleo bem certinho na costa da Guiana. Aí o novo presidente Nicolás Maduro fez um decreto que basicamente dizia que quase toda a zona marítima da Guiana era na verdade da Venezuela. É claro que a Guiana denunciou isso, foi super contra. E alguns meses depois, teve alguns movimentos militares venezuelanos perto da fronteira.
Em 2018, o secretário-geral da ONU então decidiu levar o caso para a Corte Internacional de Justiça. A Venezuela foi contra isso, falando que essa corte não tinha jurisdição desse caso. Ou seja, eles não mandavam, não podiam julgar isso. Mas a Guiana foi lá e apresentou seu caso para a corte, e a Venezuela negou participar. Para a Guiana, se a Venezuela se recusar de participar, eles automaticamente deveriam ganhar o caso. A corte então primeiro foi analisar e julgar se eles tinham realmente jurisdição para pegar esse caso. E em 2020 eles disseram que eles têm sim. Aí em 2021 eles deram prazo para a Venezuela de até março de 2023 para eles submeterem os seus argumentos. Mas a Venezuela ainda não reconhece esse órgão como meio de resolver isso. E está usando todas as maneiras possíveis, legais, para poder adiar isso, apresentando recursos, apelos, essas coisas. Aí, mais recentemente, agora, o presidente Maduro disse que vai fazer um plebiscito para ver se o povo da Venezuela quer resolver isso de vez na força, ou não. Isso é bem ruim para a Guiana, porque claramente eles são bem mais fracos militarmente. Por sorte, não tem nenhuma estrada que conecta os dois países. Aqui é uma densa floresta. Então, para a Venezuela invadir a Guiana, teria que ou passar pelo Brasil ou pelo mar, o que seria um pouco difícil. Como é o segundo país mais pobre das Américas, a Guiana estava por anos passando por muitas dificuldades internas, com corrupção, miséria, doenças e o maior índice de suicídio do mundo. Então, a notícia de petróleo trouxe muita esperança para o país e muito investimento começou a entrar. Alguns especialistas até começaram a projetar, dizendo que se tudo der certo, a Guiana poderá crescer para ser uma economia do tamanho da Itália, sendo um dos países mais ricos das Américas. Tanto que durante a pandemia, a Guiana foi o único país do mundo que continuou crescendo bastante a sua economia. Mas é claro que isso não é muito certo. Muitos países pobres que descobriram petróleo não se tornaram ricos, e o petróleo só favoreceu uma pequena parte da população e a corrupção. Então, a gente ainda não sabe qual dos dois caminhos que a Guiana vai tomar. Alguns criticam o país por usar empresas estrangeiras, como a Exxon, lá dos Estados Unidos, para explorar o petróleo, e a Venezuela ficou mais brava ainda, tendo os americanos lá tão perto. Mas outros falam que a Guiana tem o direito de explorar como quiser, porque é deles. E como eles não têm muito dinheiro, eles precisam de empresas de fora. E a gente aqui no Brasil? Será que a gente vai se envolver nisso? Talvez, porque tá aqui do lado. E talvez a Venezuela queira usar o Brasil como uma ponte para ir para lá. Alguns acreditam que como o presidente Lula é próximo do Maduro, o Brasil vai ficar do lado dos venezuelanos. Talvez por causa da eleição do Lula, que o Maduro teve coragem de ameaçar com forças militares. Por outro lado, a Guiana também tem boas relações com o Brasil. E até muitos dos militares de lá treinam aqui no país. Por causa de acusações de corrupção, acusações de fraude nas eleições e muitas características de uma ditadura que a gente falou em outro vídeo, a Venezuela está com um filme bem queimado pelo mundo. Então é provável que muitos países apoiem a Guiana, que apesar dos problemas tem uma democracia mais forte. E talvez lá o dinheiro vai ajudar mais. Mas o que você acha? Quem deveria ficar com esse pedaço? Será que tem uma solução boa para os dois? Talvez colocar uma linha bem no meio? Deixe nos comentários o que vocês acham e por enquanto eu vou ficar por aqui e até a próxima.